Olá, povo do Direito do Trabalho, bem-vindas, bem-vindos a mais um vídeo de análise de decisão de acórdão. Se você já conhece o canal, curte, compartilha com quem você acha que pode aproveitar esse conteúdo, se inscreva, porque aí você também pode ativar as notificações. Além aqui do YouTube, eu estou no @evoluir direito do trabalho no Instagram, vez ou outra nós temos lives lá que nem sempre são passadas para cá, e também no site www.evoluindodireitodotrabalho.com, além do podcast Drops de Direito do Trabalho, que eu sei que bastante gente acompanha, estou super feliz com tanta gente que já ouviu no último 1 ano e meio. Daqui a pouco eu comemoro 100 episódios no podcast, aí eu quero fazer alguma coisa muito especial. Bom, nos vídeos daqui, esse vídeo é mais um vídeo exclusivo do YouTube, porque são os vídeos, é sempre um vídeo de análise de acórdão. Então, os vídeos de análise de decisão são sempre aqui pelo YouTube, ok? E aí são vídeos exclusivos. Quando é uma matéria que envolve outros assuntos, aí também a gente trata faço live no Instagram e depois subo para cá. Mas esses são exclusivos do YouTube. Então vamos lá. Sobre o que eu quero tratar hoje? É uma decisão do TST, dessa vez é da 8ª turma, de um assunto que não é tão explorado, mas eu acho bastante interessante para estudo, que é a questão de despedida discriminatória e abuso de direito. Por que tudo misturado? Vocês vão perceber, foi uma coisa que eu achei muito interessante no acórdão, é justamente essa confusão que me pareceu haver entre a questão de despedida discriminatória e abuso de direito. Acho que a gente pode partir da premissa que qualquer despedida discriminatória é praticada em abuso de direito, né? Ela extrapola os limites, as finalidades sociais da despedida, do ato do empregador. Mas o contrário não necessariamente é verdadeiro. Nem toda despedida abusiva se caracteriza por ser uma despedida discriminatória. Então vamos ver se estamos diante de um ou de outro caso aqui. O processo é um agravo de instrumento em recurso de revista, então o objetivo aqui, mais uma vez, é fazer subir o recurso de revista por parte da empresa, aqui no caso. E a situação é algo que, na verdade, gente, na prática, isso acontece o tempo todo. O tempo todo. Só que são poucas pessoas que ajuizam ação para tratar do assunto, para exigir algum tipo de reparação, para pleitear alguma verba relacionada ao que acontece. Mas é uma situação que acontece muito. Processualmente falando, é importante lembrar, né? Então, tem a sentença, a empresa, também o reclamante talvez, aqui até eram duas réis, uma irresponsabilidade subsidiária, recorrem ao Tribunal Regional do Trabalho, de lá sai um acórdão, e desse acórdão pode vir, então, dessa decisão do Tribunal Regional, existe a possibilidade de recurso de revista, mas esse recurso de revista precisa preencher determinados requisitos, não é tudo que sobe, né, como a gente diz para o TST. Se o recurso de revista não é admitido na origem, ainda é possível fazer o agravo de instrumento, que a gente diz que é para destrancar o recurso de revista para o recurso de revista subir. Quando esse agravo de instrumento é provido, é conhecido e provido, no mesmo ato já é julgado o recurso de revista da matéria. Então vamos ver. Ainda temos aqui uma situação diferenciada, que é o fato de que a decisão, de que o processo tramitou no rito sumaríssimo. Então ele tem requisitos mais específicos ainda para admissão do recurso de revista, tá? Então aqui é um agravo de instrumento em recurso de revista, procedimento sumaríssimo, indenização por danos morais, dispensa discriminatória por ajuizamento de ação trabalhista. Então vamos ver o que aconteceu aqui. A sentença, que é citada aqui no acórdão do TST, a sentença transcreveu trechos de depoimentos utilizados como prova emprestada. Por quê? Porque isso aconteceu com diversos trabalhadores, então foram muitas ações, numa delas foi produzida a prova e esses depoimentos foram utilizados em outras. E o resumo da ópera é o seguinte, foi feita uma reunião com o encarregado da empresa, tá? E nessa reunião, e isso consta dos depoimentos e tem gravação sobre isso também, ou seja, é praticamente incontroverso, tá? Que o seu fulano aqui fez reunião avisando dizendo para as pessoas, quem estava ali na reunião, nem todo mundo precisava se preocupar, porque só seriam despedidos aqueles que entrassem com ação trabalhista contra a empresa. E em seguida dizendo, mas aqueles que entrarem com ação realmente vão ser despedidos. Então nós temos aqui um fato incontroverso, que é uma declaração, então assim, a prova, por isso que o fato é incontroverso, porque não há nem dúvida a respeito disso, né, que de fato
as pessoas que entrassem com ação trabalhista seriam despedidas da empresa. E, inclusive, dando recado, dizendo, isso aí é para o pessoal ficar ligado, para dar exemplo para os outros, para que soubessem o que acontece com quem bota na justiça a empresa. Então, inclusive, nós temos várias questões aqui. Se a gente quisesse falar até de dano moral coletivo, por exemplo, a gente poderia tratar o sindicato ou até o Ministério Público do Trabalho, podiam vir com algum procedimento inibitório para proibir que procedam essas despedidas, porque a gente já tem um dano moral coletivo, porque a gente já tem os trabalhadores se sentindo ameaçados e coagidos a não entrar com nenhum tipo de ação trabalhista enquanto estiverem trabalhando. E aí vem essa questão, né, gente? Uma questão que é cultural, de fato. Nós não temos a cultura de ajuizamento de ação trabalhista pelo trabalhador enquanto o vínculo está em andamento, né? Nós não temos essa cultura, mas não existe uma proibição. Na verdade, existe o direito constitucional de acesso à justiça, existe o direito constitucional do trabalhador e de qualquer pessoa de entrar com uma ação judicial, e isso independe do rompimento da relação trabalhista. Tanto que o prazo prescricional para as ações trabalhistas, para as verbas decorrentes da relação de trabalho, nós temos um prazo prescricional de 2 anos do encerramento do contrato de trabalho, mas nós temos um prazo de 5 anos para verbas, ou seja, dando a entender que mesmo durante o vínculo é possível o ajuizamento de ação para cobrança de verbas. E me parece que em algumas situações isso seria bastante salutar, por exemplo, uma equiparação salarial, porque aí você pode ter um pedido de verba vincenda. Então, assim, ganhando a equiparação salarial, dali em diante também receberia o salário correto. Adicional de insalubridade da mesma forma. Essa é uma ação bastante comum, na verdade, mesmo para quem ainda está trabalhando. Então, entra com ação requerendo o pagamento adicional de insalubridade, isso tem relação com a saúde do trabalhador. Então, não tem que, se você pensar bem, não do ponto de vista cultural, social, de como a gente costuma pensar, pensando juridicamente e na saúde do trabalhador, que é o foco do adicional de insalubridade, não tem cabimento o trabalhador se submeter a 5 anos, 4 anos, às vezes até mais, é só porque a prescrição é de 5, mas ele submeter a anos e anos a um ambiente que é manifestamente insalubre e ele tem que esperar ele sair para poder cobrar, então, a verba decorrente daquela exposição de insalubridade. Na verdade, o objetivo do legislador com o pagamento do adicional de insalubridade deve ser impelir a empresa a promover melhores condições de trabalho dentro da empresa. Então, no mundo ideal, o trabalhador entraria com uma ação pedindo a declaração de que o trabalho dele é insalubre, para que o juiz, então, determinasse ou que cessassem as condições insalubres, com entrega de EPIs, com controle de jornada adequado, então, por exemplo, no caso do ruído, o número de horas e mais o protetor auricular, então, que fossem promovidas as condições a partir de uma determinação judicial para uma melhor prestação do serviço no ambiente insalubre ou o pagamento do adicional de insalubridade dali em diante. E não apenas daquele período que passou. Mas nós não temos, de fato, a cultura do ajuizamento da ação, que é o que se chama direito à idenidade, o direito que o trabalhador tem de se expressar, como qualquer pessoa, né? O direito que a pessoa tem de se expressar por meio da ação judicial para exigir o cumprimento de uma obrigação, a declaração de um direito, a constituição de uma relação jurídica, sem que sofra nenhum tipo de retaliação, sem que sofra nenhuma consequência maléfica, simplesmente pelo exercício do direito de ação. Porque é muito interessante isso, né? A gente fala que o direito de despedir é um direito potestativo do empregador, o outro não pode se opor. Pagando bem que mal tem, né? Então, embora exista a previsão de proteção contra a despedida arbitrária ou sem justa causa, na prática ela é só o pagamento de verbas indenizatórias. Então, é um direito que o empregador tem e todo mundo sempre acha muito natural que esse direito aconteça. E que ele possa fazer isso livremente, que não sofra nenhuma consequência pela simples despedida. É um direito potestativo. Pois bem, o direito do ajuizamento da ação também é um direito potestativo do trabalhador, como de qualquer pessoa, sem que ele sofra uma consequência exclusivamente por ter entrado com a ação. Então, mas a gente sabe que culturalmente a gente não tem essa tradição, né? Às vezes até as pessoas falam para mim, nossa, ele entrou com a ação e ainda está trabalhando. Muitas vezes o objeto da ação também é o pedido de rescisão indireta. Então o trabalhador continua prestando serviço, porque não está numa das hipóteses em que ele possa parar a prestação de serviço para ajuizar a rescisão indireta, mas ele está pleiteando a rescisão indireta, ou seja, ele está pedindo o reconhecimento de uma falta grave praticada pelo empregador e, com isso, o pagamento das verbas rescisórias decorrentes, que são as mesmas verbas da despedida sem justa causa. Então, ele exerce o direito de ação enquanto está prestando serviço. E acontece muito do trabalhador entrar com a ação pedindo a rescisão indireta e, durante o processo, ele é despedido sem justa causa. Ou não, que aí depende do caso concreto, de como como se dá o andamento da relação contratual. E esse caso é exatamente isso, a questão de ser despedido
por ter ajuizado a ação. Com várias pessoas isso aconteceu. E com isso os outros se sentindo intimidados a entrar com ação trabalhista contra a empregadora. E aí, aqui no acórdão do TST, então, a jurisprudência do TST entende que rescindir o contrato de trabalho pelo fato do empregado haver ajuizado a ação judicial junto à Justiça do Trabalho contra a empregadora durante a relação de emprego configura abuso de direito da empresa. Então, gravem essa primeira expressão, configura abuso de direito da empresa, violando os artigos 5º, inciso 60, tá meio estranho isso aqui, 41, e 7º, inciso 1º, antes, ambos da Constituição Federal, e aí vem a continuação, que veda a despedida discriminatória do empregado e a discriminação atentatória aos direitos e liberdades fundamentais, visto que fere o princípio constitucional do livre acesso à justiça, fazendo jus à indenização decorrente de danos morais. Eu acho bem importante a gente falar sobre isso, porque eu, pessoalmente, acho que são coisas diferentes, a despedida discriminatória e o abuso de direito, e uma não implica o outro. Você não precisa justificar a despedida como abusiva por se tratar de discriminatória. O abuso de direito, como a gente vai ver mais pra frente aqui, por si só, já é uma caracterização de ato ilícito. Ele não precisa ser decorrente de uma despedida discriminatória para que haja o dever de indenizar. E isso eu considero bastante importante porque a despedida discriminatória traz consequências diferentes do abuso de direito. São consequências diversas do abuso de direito. Isso pode até gerar uma certa confusão, porque o trabalhador que sofre uma despedida em abuso de direito está pleiteando uma coisa, que é a indenização. O trabalhador que está pleiteando, mencionando, justificando, fundamentando na despedida discriminatória, ele pode eventualmente estar requerendo uma reintegração, que é uma previsão que nós temos para a despedida discriminatória quando ela acontece. Então, ou seja, a consequência é completamente diferente. Esse trabalhador pode escolher se ele quer uma coisa ou outra na despedida discriminatória, mas se for a despedida por abuso de direito, a previsão é unicamente de se caracterizar ato ilícito e, portanto, o dever de indenizar. E aí, o TST aqui, então, diz que não impulsiona o apelo à alegação do artigo 5º da Constituição, que trata da discriminação atentatória, uma vez que a reclamada pretende, no caso, ver garantido o seu direito potestativo de dispensa ao autor, ou seja, até para fins de admissão do recurso, isso também faz diferença. Porque tem que haver, e aí é que vem um negócio bem importante processualmente falando aqui, por se tratar de procedimento sumaríssimo, de rito sumaríssimo, o recurso de revista só pode versar sobre violação constitucional. Então, enquanto que normalmente o recurso de revista no rito ordinário pode ser por força de violação de dispositivo legal, e nós vimos isso em outros vídeos em que eu trato de violação do direito de Código Civil, por exemplo, e não necessariamente até da CLT, mas do Código Civil. Tem que haver violação a dispositivo de lei federal ou a Constituição. E no caso do sumaríssimo, só se admite o recurso de revista quando a decisão violar dispositivo constitucional. Senão, não há o recebimento, o conhecimento, o provimento do recurso de revista. Pois bem, e aí até é dito aqui o seguinte: não guarda pertinência, portanto, com o cerne da questão decidida pelo Egrégio Tribunal Regional, que diz respeito à prática de dispensa discriminatória de empregado. Inviável, pois, o reconhecimento de ofensa direta aos referidos preceitos. Então, vejam, aqui o entendimento foi de que o reconhecimento pelo regional da despedida por abuso de direito, ou ainda em relação à prática de dispensa discriminatória, isso não está violando um dispositivo constitucional. Trata de matéria de prova e não viola dispositivo constitucional. Por isso, não seria recebido o nosso recurso de revista. Então, por esse fundamento, ou seja, para reapreciar se a despedida foi discriminatória ou por abuso de direito ou não caberia o recurso de revista. Então, vejam aqui o seguinte, aí vem recurso de revista de que não se conhece. Então, que eles estão citando uma série de decisões que temos aqui, tá? Ou seja, o que o TST sempre faz nessas apreciações, né? O entendimento dessa corte tem sido no seguinte sentido. O entendimento da 8ª turma, que é o caso aqui, tem sido no seguinte sentido. Então, para embasar o recebimento ou não, o conhecimento ou não do agravo de instrumento para poder receber o recurso de revista, são citadas diversas decisões. E aí, eles citam diversas aqui, uma delas que eu achei interessante: o egrégio colegiado regional, soberano na análise da prova produzida no processo. Então,
Quem analisa, por último, a prova produzida no processo é o regional. O TST não reaprecia fatos e provas, a gente já falou sobre isso também, que consignou que a reclamada praticou ato ilícito ao despedir o autor pelo fato de ter ajuizado a ação trabalhista. Então aqui vejam, foi considerado um ato ilícito a despedida por ter ajuizado a ação trabalhista. A postura adotada pela reclamada mostrou-se efetivamente abusiva e autoritária e deixou evidenciado o propósito de retaliação. Porque também serviu, por exemplo, para os outros, né? Mas é uma retaliação, uma vingancinha. Ah, mas ele pagou tudo. Mas com qual fundamento? Então, em alguns momentos isso realmente faz diferença. Violando o direito constitucional do reclamante de acesso ao judiciário. Foi assim violado o direito da personalidade do reclamante, acarretando danos morais. Indiscutíveis danos morais. Em casos semelhantes, a Corte Superior já concluiu que a dispensa do empregado em retaliação ao exercício regular de um direito, e aqui vejam, seja de greve, manifestação, acesso ao judiciário e qualquer outro, constitui abuso do direito potestativo de dispensa injustificada do trabalhador. Eu gosto mais dessa fundamentação. Vejam, essa ideia de despedir como uma forma de retaliação, isso não é exatamente uma discriminação. A discriminação, no sentido, eu estou discriminando quem entra com ação judicial. Ok, né? Que também é um entendimento. Mas aqui você trabalha com conceitos mais amplos, né? O conceito do direito potestativo, o conceito de abuso de direito, a ideia do abuso de direito também ser um ato ilícito. E essa expressão aqui, ou seja, retaliação ao exercício regular de um direito do trabalhador. Quando é greve, por exemplo, a gente considera muito natural. O trabalhador que é despedido porque fez greve, ele entra com ação e diz assim, não, mas ele estava exercendo um direito. E culturalmente, eu vejo como as pessoas têm resistência em achar natural que o trabalhador entre com uma ação trabalhista e continue trabalhando. E às vezes pode ser de um assunto muito específico que ele pode já ter tentado, o advogado já pode ter procurado, o sindicato já pode ter feito algumas manifestações e buscado a empresa para resolver, principalmente essas questões de insalubridade. E na verdade ele queria continuar trabalhando. O fato dele entrar com ação, e aí essa é a questão cultural. Eu escuto muito isso, que o trabalhador entra com ação trabalhista porque ele quer ser despedido. Então, assim, na verdade, já seria o contrário. Ele já entra não para exercer um direito, mas para ver se ele é despedido. E isso nem sempre é verdade. Isso nem sempre vai acontecer, isso não corresponde exatamente à intenção do trabalhador. E você buscar essa verdadeira intenção do trabalhador é algo que é totalmente, nesse caso, é totalmente dispensável e desnecessário, porque não é esse o objetivo aqui. A ideia aqui é outra, você é o trabalhador poder exercer esse direito, fruir desse direito que ele tem de acesso ao judiciário e pleitear verbas, sem que isso signifique necessariamente o rompimento da relação trabalhista que ele tem com aquele empregador. Por isso, eu acho importante aqui ver essa questão do que é despedida discriminatória, porque às vezes a despedida discriminatória quando a gente fala de despedida por racismo, questões vinculadas à raça, gênero, etnia, isso tudo é despedida discriminatória em função do que a pessoa é, normalmente, né? Aqui é em função do que uma pessoa fez, do que o trabalhador fez, que foi o exercício de um direito de ajuizamento da ação trabalhista. Aí ele prevê aqui, o acórdão menciona aqui o artigo 7º, inciso 1º, é claro ao vedar a dispensa do empregado de forma discriminatória nesses termos. São direitos trabalhadores, além de outros que visem a melhoria da condição social. Relação de emprego protegida contra a despedida arbitrária ou sem justa causa. E aí nos termos da lei complementar, aquela que a gente está esperando há séculos, até lá a gente tem o ADCT. Ressalte-se que, no presente caso, a atitude discriminatória da primeira reclamada não atingiu somente o reclamante, mas também os demais empregados que foram intimidados com a medida abusiva da empregadora e deixaram de acessar a justiça trabalhista com medo de represálias. Dessa forma, confirma-se a sentença que reconheceu a ocorrência de danos morais fazendo jus à indenização. Essa é a previsão do regional. E vejam, porque aqui ele entendeu o seguinte, que a despedida, aquela despedida do artigo 7º, inciso 1º, realmente nós temos despedida arbitrária ou sem justa causa. Isso é um negócio bem interessante de se estudar, porque como a gente não tem essa lei complementar que faça a distinção, na prática virou tudo a mesma coisa. Seja despedida arbitrária, seja sem justa causa, as consequências trabalhistas são as mesmas, pagamento das verbas rescisórias, liberação do fundo, acesso ao seguro-desemprego, enfim.
Então, as consequências acabam sendo as mesmas, quando na verdade a intenção lá atrás do legislador constituinte era fazer realmente uma distinção entre despedida discriminatória e despedida arbitrária e despedida sem justa causa. E o que seria? A despedida sem justa causa seria aquela que o trabalhador não dá causa, então ele não fez nada de errado, mas a empresa tem uma justificativa e ela tem um justo motivo para despedir, que pode ser um motivo econômico, um motivo técnico. Então, ela pode estar sem fluxo de caixa, ela pode estar sem receita, que é o que está acontecendo agora na pandemia. Então, para fins do trabalhador, o trabalhador não deu causa àquela rescisão, mas a empresa tem um justo motivo para fazer isso. O motivo técnico, por exemplo, ela vai encerrar determinada atividade. Então, a manutenção dos equipamentos não vai mais ser feita internamente, eles vão terceirizar a manutenção dos equipamentos. Isso é um motivo técnico. Então, o trabalhador não tem nada a ver com isso, mas a empresa tem uma justificativa. A despedida arbitrária é aquela que não tem nenhuma justificativa, nem internamente por parte da empresa. E esse tratamento deveria ser diferenciado no entender do legislador constituinte lá atrás, com certeza. E em outros, e para a maior parte da doutrina também. Porque quando você tem uma justificativa da empresa para despedir, ele vai receber as verbas rescisórias, porque ele não deu causa àquela despedida. Mas quando além dele não ter dado causa, a despedida foi meramente arbitrária, ela vai ser considerada em abuso de direito. Então, essa despedida arbitrária deve gerar, além do pagamento das verbas rescisórias normais, mais uma indenização. Então, seria, nesses termos desse acórdão que foi citado aqui, seria como você equiparar a despedida arbitrária à despedida em abuso de direito. Percebem? Então, vejam como a gente tem coisas para estudar, né? Às vezes a gente pega um acórdão com um assunto específico e a gente descobre tantas coisas que a gente pode estudar dentro dele, não só para esse acórdão, mas para a vida, né? Então, e já existem, eu estou dizendo isso, gente, porque já existem ações para pleitear o reconhecimento de que se tratou de despedida arbitrária. E por se tratar de despedida arbitrária, então, uma despedida fundada num motivo que não tem nenhuma importância, ou em motivo nenhum, sai do direito potestativo. Então, o direito potestativo do empregador está dentro da despedida sem justa causa, em que ele tem uma motivação que ele não precisa nem explicar qual é, mas ele tem. Na despedida arbitrária, ele não tem essa motivação. E quando essa motivação é uma motivação injusta e ilícita, que é o caso da despedida porque ele entrou com uma ação trabalhista, ela é mais ainda do que arbitrária para fins de caracterização do abuso de direito. Então, a despedida sem justa causa é um direito potestativo. Seria como se a despedida normal fosse por direito potestativo e a despedida arbitrária seria um abuso de direito. E aí, outras despedidas que não arbitrária, nesse caso, por exemplo, por ele ajuizar uma ação, então por ele exercer um direito regularmente, constitucionalmente garantido a ele foi despedido. Isso seria manifesto abuso de direito. No aspecto processual ainda, nesse acórdão, foram apontadas as violações a diversos incisos, a um inciso do artigo 7º, ao artigo 93, inciso 9º da Constituição, e a diversos dispositivos do Código Civil e do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, que é a outra opção do recurso de revista. E aqui, sem razão. Por quê? Por se tratar por demanda juizada no rito sumaríssimo, tem que afastar a violação aos artigos 186, 187, 927, 944 do Código Civil e os dispositivos todos do CPC que foram apontados, além de dispositivos da CLT, aqui o 223G, mas esse a gente vai ver que é porque que de qualquer forma ele não se aplicaria. Bem como divergência jurisprudencial nos termos do artigo 896, parágrafo 9º da CLT, que é o que trata das hipóteses de recebimento do recurso de revista no caso do rito sumaríssimo. Por outro lado, não há no acórdão atacado violação ao artigo 93, inciso 9º, uma vez que a decisão encontra-se fundamentada, seria a decisão ser anulada, ser nula por falta de fundamentação, consignando de maneira expressa as razões pelas quais a Corte manteve a indenização de danos morais ao reclamante. Então, ele diz que, ao contrário do que alega a recorrente aqui, a ministra, no caso a relatora, a ministra Dora, o regional manteve a condenação ao pagamento de indenização por dano moral ao fundamento de que restou provado que a dispensa do reclamante se deu como retaliação pelo exercício do direito de ação. Concluiu que ficou clara a ocorrência de ato abusivo por parte da empregadora, restando caracterizados os requisitos configuradores da responsabilidade civil, e que, em casos semelhantes, o tribunal tem entendido que a dispensa do empregado como forma de retaliação ao exercício regular de um direito configura como abuso do direito potestativo do empregador,
sendo devida a indenização pelos danos morais causados. Então, aqui, a administradora dá o tom de que o entendimento dela é de que esse tipo de situação caracteriza um abuso de direito. Por isso eu digo para vocês, eu trago aqui para vocês. O que é esse abuso de direito? Artigo 187 do Código Civil. O 186, vocês lembram, conceitua ato ilícito, aquele que por ação ou omissão, negligência, imprudência, violar direito, causar dano a outra, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Esse é o conceito. E pelo 927, aquele que comete ato ilícito e causa dano, tem o dever de indenizar o prejuízo causado. No artigo 188, nós temos que o que não é ato ilícito, são excludentes de ilicitude que retiram o dever de indenizar na maior parte das vezes. No direito do trabalho, não necessariamente todas essas hipóteses, tá? Mas, em geral, retiram o dever de indenizar porque excluem a ilicitude. Os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido e depois o estado de necessidade, o fato de terceiro. Por isso que eu falei, o fato de terceiro, por exemplo, não exclui o dever de indenizar necessariamente para o direito do trabalho, mas apenas em algumas circunstâncias, aquelas questões relacionadas a assalto, que é considerado fato de terceiro, mas depende qual é a empregadora, qual é a atividade do trabalhador, ou seja, não necessariamente. O exercício regular de direito exclui a ilicitude e o dever de reparar. Então, além das verbas rescisórias normais, nada há a receber se o empregador exerceu seu direito potestativo de despedir sem justa causa, pagando todas as verbas. No entanto, o artigo 187 diz que também comete ato ilícito, além do 186, o titular de um direito que, ao exercê-lo, manifestamente excede os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. E aqui a gente pega principalmente pela questão da boa-fé e a finalidade social e econômica do direito. Então, normalmente, o empregador despede porque ele não precisa mais daquela prestação de serviço, ou porque ele não, se é uma despedida sem justa causa, né? Ou porque ele não tem mais como pagar por aquela prestação de serviço. Vejam que nesse caso do processo que a gente está analisando, o empregador precisa daqueles trabalhadores. Ele está despedindo aqueles que entraram com a ação e depois vai contratar outros para fazer a mesma coisa. Ah, que bom, pelo menos ele continua gerando postos de trabalho, né? Mas olha que horror! E olha o que ele causa, a situação de estresse que ele causa entre aqueles trabalhadores que continuam. Porque, gente, o primeiro momento é esse, ele só despede quem entra com a ação. Daqui a pouco ele despede quem vai lá perguntar das suas férias. Daqui a pouco ele também despede quem vai lá saber do 13º. Daqui a pouco ele despede quem vai reclamar que que o banheiro não é limpo. Então, quando você cria um precedente de que qualquer questionamento que você faça pode gerar a sua despedida, isso gera um ambiente de trabalho de muito medo e insegurança também. Então, a própria despedida, porque o trabalhador entrou com ação, gera insegurança jurídica para os outros, ainda que ele vá contratar. Então, vejam, o que é o... Claro que, embora seja um direito potestativo, que é uma prerrogativa jurídica que se impõe, então a outra pessoa só pode se sujeitar a isso, esse direito potestativo também esbarra no abuso de direito, porque mesmo um direito potestativo, ele tem uma finalidade econômica e social, ou uma coisa ou outra. Então, se ele é exercido... E nesse caso, ele foi exercido exatamente para extrapolar a sua finalidade econômica e social, a ideia era que mandar um recado, né? Vejam que, inclusive, a empresa teve gasto, porque ela teve que pagar por essas rescisões. E ela achou que isso valia a pena como forma de retaliação. Porque realmente, no mundo em que a gente tem poucos postos de trabalho, não adianta a pessoa receber as verbas rescisórias e depois não conseguir mais trabalhar. Isso ainda, inclusive, também pode gerar aquela história de lista negra, de depois essa empresa porque essa empresa que mandou embora porque a pessoa entrou com ação, também pode ser uma empresa que venha a depois divulgar os trabalhadores que entram com essa ação, para que outras empresas não queiram contratar também, compondo aquilo que a gente chama de lista negra. E aí isso já entra até nas questões relacionadas à LGPD, que dados a empresa que já foi empregadora daquele trabalhador pode manter e mantém, e que isso seja considerado lícito e que não precise mais do consentimento do trabalhador. Que dados são esses? O ajuizamento da ação, será que é um dado sensível? Ou é só um dado pessoal ou é uma informação totalmente desnecessária de abuso de direito mesmo, né? Então já são outras coisas para a gente conversar, mas isso é mais para frente, é só para já trazer o tom até de uma das questões relacionadas à LGPD, que diz muito respeito da Lei Geral de Proteção de Dados, que entrou em vigor agora, que diz respeito ao combate à discriminação. É um dos princípios, a não discriminação é um dos princípios da LGPD, da questão de proteção de dados, além da finalidade. O princípio da finalidade ele é muito importante. Então, qual é a finalidade de se manter esse tipo de informação? Né? Então,
voltando aqui a vaca não tão fria, mas aqui a nossa questão, só para... Vocês sabem, né, que eu dou uma fugidinha para trazer outros temas, daqui a pouco a gente volta para vocês irem pensando nisso. Então, a despedida em si é um direito potestativo, mas mesmo essa despedida, ela tem uma finalidade. E o exercício como forma de retaliação é considerado um exercício, então, abusivo. Aí ela cita outras decisões aqui do TST, então, que essa forma de retaliação é abuso do direito potestativo do empregador, então se enquadra, vejam, por isso que eu falei da distinção, porque isso se enquadra no artigo 187 do Código Civil. Se enquadra no artigo 187 do Código Civil, o que gera? Qual é a consequência? Dever de indenizar. Porque um ato ilícito gera responsabilidade civil, artigo 927, só que por abuso de direito, e é responsabilidade civil. E é importante mencionar aqui que, para fins de caracterização do abuso de direito, não precisa haver a demonstração por parte do trabalhador, aqui no caso, de que havia uma intenção de prejudicar o trabalhador. Embora até nesse momento me pareça que possa ser presumida essa intenção, mas no abuso de direito não precisa haver essa prova da intenção de prejudicar. Basta o desvio da finalidade. Então, mais uma vez, estamos trabalhando com o quê? Boa-fé objetiva. A mera conduta em desvio de finalidade é suficiente para violar a boa-fé objetiva. Ou seja, a intenção que pode o empregador dizer, mas eu paguei todas as verbas, a minha intenção era que ele fosse procurar outro lugar, eu não tive a intenção de prejudicá-lo, que se trata de boa-fé subjetiva, ela é irrelevante para a análise do caso concreto. E isso é bastante importante para fins de reparação no futuro, e para fins de constituição da prova, porque provar intenção nós sabemos que é algo que é muito difícil em qualquer ramo, em qualquer direito. Então aqui ocorreu, mas também há uma referência de que esse abuso de direito caracteriza uma despedida discriminatória, tendo o regional registrado expressamente que a dispensa da autora decorreu de ato discriminatório como retaliação ao ajuizamento de ação trabalhista. E essa decisão que é citada aqui diz: é cabível a sua reintegração. Então, vejam, são objetivos diferentes conforme a fundamentação. Então, se a fundamentação for despedida discriminatória, pode haver o pedido de reintegração. E os tempos estão difíceis, a reintegração pode ser muito importante. Se o fundamento for unicamente o artigo 187, então nós temos mas nós temos então o direito de indenização, mas não o direito de reintegração, porque não houve fundamentação em nada que permita isso. O artigo 187, até por se tratar do Código Civil, não tem essa previsão. Então, há essa confusão entre a questão do artigo 187 com 927, então que é o abuso de direito e a responsabilidade civil, e a própria discriminação. E o problema é esse, são os efeitos, que são diversos. Vejam, a Lei 9.029 de 95 é a lei que trata de discriminação, e ela diz no artigo 1º, é proibida a adoção de qualquer prática discriminatória e limitativa para efeito de acesso à relação de trabalho ou sua manutenção por motivo de sexo, origem, raça, cor, estado civil, situação familiar, deficiência, reabilitação profissional, idade, entre outros. Então, não é uma lista exaustiva, mas essa lista exemplificativa dá uma ideia daquilo que a pessoa é. Vejam, né? Daquilo que a pessoa é na sua essência. Aquilo que tem a ver com a sua personalidade. E aí, a gente tem a questão discriminatória dessa previsão legal. O artigo 4º diz: o rompimento da relação de trabalho por ato discriminatório nos moldes desta lei, então dá a entender que seria não para a contratação, a discriminação, aquela que já é vedada, mas também para fins de rescisão. Então, a despedida, que parece um direito potestativo de fato, mas que for fundada numa dessas ações discriminatórias, e aí a gente volta, a situação familiar, deficiência, reabilitação profissional, idade. Então, o texto do artigo, né, eu sempre falo isso, né, gente? O artigo, ele não é lido isolado, ele é lido no seu conjunto, ele é lido considerando que existe um ordenamento, que existem outras normas e que ele não está sozinho na lei. Então, o artigo 4º, que fala do rompimento da relação de trabalho por ato discriminatório, ele está vinculado ao artigo 1º, ele está se referindo àquelas hipóteses de discriminação do artigo 1º. Claro, você pode dizer, como tem o entre outros, também seria, por exemplo, para fins de admissão, quem já ajuizou a ação trabalhista. Então, é uma forma de discriminação a não contratação de quem alguma vez já ajuizou a ação trabalhista contra empresas do mesmo ramo econômico, por exemplo. De fato, não deixa de ser, porque não tem uma relação exemplificativa, exaustiva.
Mas ainda assim, a ideia aqui é de vincular o artigo 4º, ou seja, o rompimento do vínculo, a essas hipóteses de discriminação. Porque o pedido vai ser a opção do trabalhador entre reintegração com ressarcimento integral de todo o período de afastamento mediante pagamento das remunerações devidas, corrigidas monetariamente, acrescidas de juros legais, ou 2, a percepção em dobro da remuneração do período de afastamento, corrigida monetariamente, acrescida dos juros legais. Qual é o problema aqui, gente? Nós aqui, eu trabalho em Itajaí, nossa ação é muito rápida. Se você for considerar esse inciso 2º aqui, a percepção em dobro da remuneração do período de afastamento, primeiro que isso mexe com o tempo que o trabalhador levou para entrar com a ação, então aquele trabalhador no fim que demorar mais, aquele que tem mais inércia, que o direito não deveria proteger tanto, é o que vai receber mais, porque se ele entrou com a ação 1 ano depois dele ser despedido, ele vai receber em dobro, mais o tempo do prazo do processo em si, ou seja, aquele que entrou logo com a ação é prejudicado, porque ele vai ficar menos tempo afastado, a indenização dele vai ser menor. E aqui, é claro, a ideia aqui é de você pensar num prejuízo efetivo, mas porque ele não optou pelo retorno ao trabalho. Então, quem decidir ajuizar uma ação desse tipo, pedindo danos por conta da despedida discriminatória da Lei 9.029, tem uma limitação muito específica de pedido. Ou a reintegração com o pedido dos salários do tempo de afastamento, ou uma indenização que é exclusivamente em dobro da remuneração do período de afastamento. Ou seja, que inclusive vai ter juiz que vai dizer o seguinte, olha, nós vamos ter um problema com isso, tá? Nós vamos ter um problema porque não pode ser assim. Por fim, então, para encerrar, porque eu vou precisar encerrar aqui o período da nossa gravação, é o pedido do artigo 187 que permite a indenização de danos morais. E aqui a indenização tinha sido deferida no valor de R$19 mil. Eu não sei qual era o salário da pessoa, mas realmente isso faria diferença, né? Isso faria diferença para fins aqui da remuneração. Não foi recebido, então, foi negado provimento ao agravo de instrumento, não era o caso de recurso de revista para esse fim, mas foi recebido o recurso de revista de uma forma estranha, porque tem várias decisões em sentido exatamente oposto, mas enfim, acontece, né? A gente já sabe que isso muda no TST, recebendo porque entendia que o valor da indenização poderia ser novamente revisto. Ou seja, entendeu que havia violação constitucional, artigo 5º, inciso 5º e 10, que tratam da responsabilidade civil e do valor de dano moral, entendendo que o valor tinha sido excessivo de 19 mil e baixando para 10 mil, dizendo que como a ação os fatos foram anteriores à reforma trabalhista, não se aplicam aquelas limitações nem aqueles critérios, é o prudente arbítrio do juiz, portanto, ficaria somente relacionado à questão constitucional, artigo 5º, incisos 5º e 10º, e aí, por conta disso, entendeu que o valor era excessivo, a 8ª turma, e baixou para R$10 mil o valor da indenização, com relatoria da ministra Dora e com unanimidade na decisão. Então, para fins de valoração, acabou sendo entendido como possível o recurso de revista. Ele foi conhecido, então foi recebido, aí foi conhecido e provido para baixar para R$10 mil. Tem diversas decisões entendendo que a parte de valoração de danos morais também é matéria exclusiva de matéria de